com todos nossos ouvintes, caros estudantes. Estou aqui mais uma vez reunido com o irmão Jefferson para tratarmos de um outro assunto bem importante e que condiz muito com o final dos tempos, aquilo que vivemos hoje em dia, os últimos dias, que é sobre o anticristo, figura que foi mitificada em um homem, qual nações aguardam, esse que supostamente virá depois que a igreja supostamente for arrebatada aos céus do Senhor, então ele virá, dominará na terra, e tantas outras teorias que tem, através do intuito de interpretação do anticristo. Irmão Jefferson, que a paz seja contigo. E esse assunto chama muita atenção, porque os homens gostam de mistificar as coisas, gostam de seres, gostam de histórias, e acabam interpretando errado a palavra de Deus, principalmente com uma imagem tão importante que é a do anticristo. Meu irmão Samuel, paz seja convosco aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos que nos acompanham por este canal. É uma grande alegria nós fazermos parte desses estudos e juntamente com o irmão Samuel, aqui nós vamos desmistificar aqueles que tentam ensinar que virá um anticristo. Então já lhe adianto que este anticristo não virá. Muitos homens querem ter um líder à sua frente, eles esperam a figura de um líder religioso e político. Nesse líder ali, eles esperam um anticristo. Então não vamos dormir segundo as profecias para que nós não nos enganemos. Segundo as religiões virá um anticristo, esse anticristo terá sangue judeu e lá de Jerusalém ele mandará nas nações, segundo o que fala aí as religiões. Nós acreditamos que somente quando Cristo vir nas nuvens de Jerusalém, ele vai mandar nas nações, vai ensinar as nações, mas que não terá um homem carnal mandando nas nações. Isso aí não terá. Não se engane você, nobre ouvinte, não se engane você que porventura vier a assistir esse nosso vídeo, esses nossos ensinamentos. Não se engane, não é Macron, não é Trump, não vai aparecer ninguém aí com o poder de mandar nas nações. Não fiquem esperando por este anticristo, porque ele não virá. E se você ficar esperando por este anticristo, quando Cristo vir nas nuvens, você será pego desprevenido. Então, melhor você acreditar na verdade das Escrituras do que naquilo que o seu líder religioso prega, naquilo que os líderes religiosos, ou até mesmo aqueles que não são tão religiosos assim, estão esperando. Creia nas Escrituras segundo fala a palavra de Deus. Então vamos aqui lhe apresentar alguns versos dentro do tempo que não fique muito longo o vídeo, para você poder também analisar com mais calma em suas escrituras, em sua Bíblia, e até mesmo indagar seu líder religioso que lhe ensina o que não está de acordo com as escrituras. Vamos ser bem direto, bem preciso naquilo que falamos, que não é nosso objetivo lhe enganar, mas sim que você estude as escrituras e também as profecias. Então vamos agora para a Bíblia, porque nós falamos aqui, mas vamos agora entender o porquê que a Igreja de Deus não prega o anticristo como um homem que há de vir. E isso, como o irmão Jackson falou, do anticristo, muitos creem que ele está por vir, mas lá na época do apóstolo João, ele falou que já existiam muitos já haviam tido por anticristos, se feito anticristos. Isso está lá em 1 João, capítulo 2, verso 18 a 22, diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não era de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que nem todos são de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis, e por nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então aqui, caros ouvintes, irmão Jefferson, nós vemos que muitos já haviam se feito anticristos, isso porque anticristo não é um homem específico. Qualquer um pode se tornar um anticristo desde que seja contrário a Cristo. Isso a própria palavra, o português nos ensina,
porque o significado da palavra ante, eu até anotei aqui para falarmos sobre, significa preposição e o prefixo que indica uma direção contrária, uma oposição, contrariedade ou simplesmente do contra. Então, irmão Jefferson, o primeiro esclarecimento é que a palavra ante, colocada, né, antes de qualquer outra palavra, né, ela significa contrário, então ela faz oposição, o que já desmitifica, né, um homem específico para o futuro, mas sim qualquer homem que se opõe a Cristo e que já acontecia lá na época do apóstolo João. Notem, nobres ouvintes, e que a palavra que o irmão Samuel leu aqui, João falou, o apóstolo João falou que eles saíram do meio de nós. Então notem muito bem que a igreja da época já tinha anticristo saindo. Então aqui Cristo já, por meio do teu Santo Espírito, falou a João ali que esse seria um poder religioso. Então aqui já vemos que o anticristo é um poder religioso. Então é importante nós notarmos, segundo as Escrituras, quando João disse saíram do meio de nós. O que é? Saíram do meio de nós. Então era um poder que seria equiparado à igreja apostólica. Não fala ali de um homem. Então muito importante nós analisarmos o português de forma correta. É simples, as escrituras por elas mesmas são interpretadas. Nós não precisamos interpretar as escrituras a não ser com o auxílio muitas vezes da ciência e da história. Mas segundo a história, levantou-se em um certo tempo ali um poder equiparado à Igreja Católica que fez questão de mudar alguns tempos e algumas leis ali, dizendo que só ela detinha o poder dos céus e que estava aqui na terra como se fosse o próprio Deus. E são várias evidências, né, que nós, se buscarmos na história, encontramos, né, um poder político que negou a Cristo, né, foi realmente anticristo. E um detalhe aqui importante que eu vou citar, eu vou pedir para o irmão Jefferson ler para nós Mateus 23, verso 9. Então agora nós vamos ler apenas alguns pontos que mostram que alguém ou algo religioso acabou sendo contra Cristo, indo contra Cristo, fazendo, né, um mandamento contrário àquilo que Cristo ensinou. Então agora vamos aqui, Cristo ensinou para nós um exemplo lá em Mateus 23, verso 9, irmão Jefferson. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Agora eu te pergunto, irmão Jefferson, tem algum poder político religioso que criou algum título semelhante a esse que Jesus falou, não chame de Pai? Tem sim um poder religioso na história em que eles se autoproclamam estando no lugar de Deus, ou seja, eles são o sucessor do Filho de Deus e têm por esses títulos chamado Padre e Papa. Então esse é o poder religioso em que depois do Império Romano surgiu como um poder ali religioso e também político, se colocando contrário ao povo de Deus. E isso já era previsto por Daniel. Até se vocês quiserem que nós façamos um vídeo somente sobre essa previsão, né, de Daniel, profecia de Daniel lá dos 7 animais, nós fazemos só sobre isso. Mas Daniel falou, né, que no quarto reino mundial, que fala do animal terrível, né, uma besta, até muitos associam, né, um homem como uma besta, mas besta e profecias, animais e profecias são reinos. Então nós vemos que durante a história mundial houve um reino pagão, que dentro desse reino surgiu um outro reino político-religioso, cristianizado. Então nós temos evidências na história de que a profecia se cumpriu, né, onde se levantou um homem, né, que a profecia denominava como um chifre pequeno, que alterou a lei de Deus. Esse foi só um exemplo mínimo de que ele alterou a lei de Deus, mas nós vamos dar outros aqui também, né? Isso, se você não acredita em nós, busque na internet, busque aí no Google, né, em fontes confiáveis e estude um pouco, porque isso é história. Então, antes, né, até pode ser que haja ouvintes católicos, estudantes católicos, né, busquem na história, né, não vai só porque estamos falando aqui, e
firme na história da humanidade que você vai encontrar isso que estamos falando aqui. E a única base que temos na história para entender um império religioso que surgiu dentro de um próprio reino mundial é somente no Império Romano, que iniciou, né, no pagão e acabou no que está até os dias de hoje, né, cristianizado na Igreja Apostólica Católica Romana, né? Então isso foi predito há muitos e muitos anos atrás, e o próprio Daniel quis entender um pouco daquilo, né? Isso você pode encontrar lá no capítulo 7 do livro de Daniel. E, irmão Jefferson, outra coisa interessante que mostra que esse poder político religioso fez oposição a Deus é que o apóstolo João novamente fala assim, segunda carta, né? Capítulo 1, verso 7, ele diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Cristo veio em carne. Este tal enganador é o anticristo. Então, irmão Jefferson, aqui ele fala que o anticristo confessaria que Cristo não veio em carne. E se nós analisarmos com cuidado, caro irmão Jefferson, a Igreja de Deus sempre pregou que Jesus Cristo, né, como homem, veio em carne. Ele foi homem toda a sua vida. Isso é um fundamento de fé que nós temos, que a Bíblia impõe a nós, a Bíblia nos ensina. E como a partir ali da morte de Cristo, dos apóstolos, surgiu uma nova doutrina que pregava que Cristo era um Deus. E, irmão Jefferson, Jesus Cristo falou para a samaritana, né, que Deus é Espírito. Isso você pode conferir nos Evangelhos. Mas quando eles mudaram a lei de Deus, colocaram Cristo como numa posição igual a Deus. E se Deus é Espírito, Jefferson, eles não estão confessando que Jesus obrigatoriamente teria que vir Espírito, sendo ele um Deus? Justamente quando Jesus conversou com a mulher samaritana lá, ele falou que Deus é Espírito e ele procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus Cristo em nenhum momento se colocou como sendo um Deus todo-poderoso. Jesus Cristo, ele foi carne, ele sofreu perseguições, sofreu fome, passou frio, ele teve necessidades que um homem carnal tem, que um homem que corre os sangues em suas veias tem. Jesus Cristo nasceu de Maria, só a partir de Maria Jesus Cristo existiu. Então, de forma alguma, você creia aí no que teu líder religioso fala, que Jesus era um Deus. Se ele era um Deus, ele era Espírito e ele já está se colocando como um anticristo. Espírito não come, Espírito não sente as necessidades que Jesus Cristo sentiu. Então não vamos ser contrários às Escrituras, vamos confiar no que as Escrituras falam. E as Escrituras não colocam um outro Deus a não ser o Criador. O Criador, ele deve ser adorado de todo o nosso coração, com todo o nosso amor, com todo o nosso fervor. Jesus Cristo é o Filho de Deus, nasceu de Maria, e ele é o nosso mediador entre Deus e nós, homens, e ele só passou a ser elevado a partir de sua morte e ressurreição, onde ganhou um corpo incorruptível. O mesmo corpo que ganharemos quando nós adquirirmos a salvação na vinda do Messias. Então esse corpo é o que vai nos diferenciar dos outros seres humanos. Então não creia no que o teu líder fala, seja cético com relação à religião, pergunte, indague, procure informação, vai nas Escrituras, pegue Escrituras confiáveis, que os homens não mudaram ela a seu bel prazer, porque ultimamente tem vindo muitas Escrituras aí que os homens pensam, não, isso aqui não nos interessa, vamos fazer uma nova versão. Então procure Escrituras confiáveis, se tiver possibilidade, analise no grego, analise no hebraico, no aramaico, faça comparações aí com Bíblias antigas, que Deus não deixará que você seja enganado. Deus coloca sempre a questão da verdade em primeiro plano. Faça com que as Escrituras te ensinem ela segundo o que está escrito. Então não acredite que vai vir um anticristo. Não acredite que um homem se colocará no lugar de Deus. Isso já aconteceu na história. Já se colocaram no lugar de Deus. Até hoje existe esse poder político religioso querendo aí ser Deus, parecendo Deus.
E uma prova com relação à alteração da escritura é muito fácil de você verificar. Pegue uma Bíblia, católica, abra nos mandamentos, está lá em Êxodo, né? Também pegue uma Bíblia normal e compare uma com a outra e você vai ver uma grande diferença, né? De uma tradução para a outra. E ainda assim, né, muitos podem dizer, Cristo ele era Deus, mas se fez em carne. Então, tentando, né, se defender com relação àquilo que João falou, que aquele que não confessa que Cristo veio em carne, esse é o tal anticristo. Mas se pensarmos bem, irmão Jefferson, alguém que é Deus, se fazer em carne, é complicado de o caracterizar como ungido, porque a Bíblia claramente fala que Cristo foi ungido de Deus, né? O Cristo significa, né, a própria palavra Cristo significa ungido. Então, para ser ungido, ele tem que ser do menor para se tornar uma posição maior. Então, ele está recebendo algo. Então, se a partir do momento que Cristo é Deus, ele se faz carne, né, se diminui, onde é que fica a questão do ungido, irmão Jefferson? Como é que não tem como, né? Não tem relação nenhuma de você ser o maior e se transformar no menor para ser o ungido. Então, como o irmão Samuel falou aí, a palavra Cristo ou Messias no hebraico já significa ungido. Então, como Cristo seria ungido se ele já era o maior? Não tem aí relação nenhuma de superioridade, sendo o maior se tornar ungido. Então tinha que ser o menor para se tornar ungido. Então é questão simples, é questão de português, é questão de lógica. Infelizmente, muitos religiosos hoje em dia não analisam o português correto que está nas Escrituras Sagradas. Então aqui na Igreja de Deus, em muitos de nossos estudos, nós nos dedicamos a prestar atenção no português. É simplesmente o português da Bíblia, ele mesmo mostra muitas coisas. E muitos religiosos não estão de acordo com o português das Escrituras. Então, nós fazemos essa questão, português das Escrituras, se interpreta por si mesmo. Até porque como a Bíblia ensina, se Jesus Cristo era o Verbo, e o Verbo, né, então se tornou esse ser maravilhoso, qual conhecemos, aí faz sentido, né? Agora, se ele já era uma pessoa e se fez carne, aí já é totalmente diferente. Mas isso é um assunto, né, para quem sabe um vídeo futuro aí, porque claramente a Bíblia fala, né, que Jesus Cristo é o Verbo. E dando continuidade para encerrarmos, irmão Jefferson, vou deixar aqui uma leitura para fazermos e entendermos que é o texto base que as pessoas interpretam erroneamente e classificam como um possível anticristo que há de vir, e esse texto está lá em 2 Tessalonicenses 2, do 2 ao 4, vou pedir para você ler para nós, irmão Jefferson. 2 Tessalonicenses 2, do 2 ao 4. Que ninguém vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo tivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, esse é o texto utilizado, né, pelas pessoas e interpretado erroneamente, primeiro porque muitos dizem que Cristo virá, arrebatará a sua igreja, então o anticristo reinará. E o apóstolo Paulo é claro dizer aqui, que Cristo ele não vai voltar antes que se manifeste o homem do pecado. Então, primeiramente se manifesta o homem do pecado, filho da perdição, e depois Cristo volta, contrariando aí até telenovelas, né, que foram lançadas ensinando de maneira errada, né, que primeiro Cristo volta e depois o anticristo, né, suposto anticristo reina. E irmão Jefferson, após ali a conversão de Constantino, através de um sonho que ele teve com a cruz, com o próprio Jesus, né, ele acabou cristianizando ali, iniciando o cristianismo dentro do Império Romano. E após Constantino, houve ali concílios universais na época para estudar a palavra de Deus, né, e nisso acabaram criando novas doutrinas, e após isso surgiram os bispos de Roma, que hoje em dia nós conhecemos como Papa. Então nós podemos dizer que o homem do pecado e apostasia já está aí há muito tempo. Sem dúvida, irmão Samuel, ali Constantino, na sua época, vendo a divisão do império, ele achou na religião uma maneira de unificar
o império novamente, tendo ali supostamente uma visão de que pela cruz venceria. Seria essa a tradução ali da palavra que ele viu ali no latim. Então usou ali os bispos que na época estavam divididos, supostamente divididos, usou ali a união da igreja e posteriormente fez ali a união do Estado com a igreja. Então, quando analisarmos segundo as Escrituras e vermos ali na história que havia divisão dos bispos ali, não se engane, porque a igreja da época ela era autônoma, então aparentemente tinha uma divisão ali, mas não é. A igreja bíblica sempre foi autônoma e os bispos da época prezavam por essa autonomia, vindo depois ali o poder imperial através de Constantino, fazendo com que a igreja se unificasse e posteriormente apostatasse ali nos concílios que haviam de vir ali na igreja. Então não se engane, vá na história e pesquise segundo as Escrituras e segundo a história. Então era isso que queríamos falar aqui hoje, né? Esse conteúdo que queríamos trazer. Irmão Jefferson, a paz seja contigo e até o próximo estudo. Meu irmão Samuel, aqui nos despedimos dos nobres ouvintes, querendo contatar-nos. O irmão Samuel aí deixará os links, deixará os telefones. Entre em contato conosco, mais importante também, indague aí seu líder religioso, pesquise na história e sempre que tiver alguma dúvida pode nos contatar aí, teremos o maior desejo em lhe ensinar. Mostraremos para você, segundo as Escrituras, aquilo que está de acordo com a Bíblia e que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade, isso que nós sempre esperamos. Paz seja convosco. Então, ficamos por aqui, que você possa compartilhar, né, ajudar aí na divulgação da Palavra de Deus. A paz a todos e até o próximo estudo.